Bom, a gente vai começar, então, essa mesa, nossa primeira mesa virtual. O tema da mesa é processos de escrita, né? Nós temos 4 trabalhos aqui, foram conectados aqui, organizados, programados para essa mesa. Eu acho que a gente pode começar e organizar ela na ordem que está proposta, né? Que eu acho que vai ser mais fiel aqui à programação. Então, não vou me delongar aqui nesse início, né? Acho que esse é do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, lá em Foz do Iguaçu, e estou bastante feliz de estar aqui participando, né, mediando essa mesa aqui junto com vocês, e ansiosa por ouvir os trabalhos e a gente ir para a discussão. Também vou apresentar, né, na quarta-feira, dialogo também com esse tema do processo da escrita, do processo de criação, então a gente pode conversar, né, começando uma conversa hoje e continuando ela também nos outros dias, aí, se encontrando. Então, para a gente começar, eu queria passar a palavra, né, para a professora Ana Ângela Farias Gomes, não sei se vai fazer uma apresentação junto com o Vitor Adriano Ramos. A apresentação dele está intitulada A Criação Partilhada de Narrativas Audiovisuais, o Ser em Comum nas Experiências dos Laboratórios Maré e Marieta. Né, uma apresentação que está inscrita na linha 2, Processos, Métodos e Práticas de Criação. A gente tem nessa mesa aqui 3 linhas em diálogo, né, mas todos os trabalhos dialogando com essa dimensão dos processos da escrita. Então, tem linha 1, linha 2 e linha 4. Né? E aí a gente vai poder tensionar algumas questões aqui. Então, sem me delongar muito, gostaria de passar a palavra, então, à professora Ana Ângela. Acho que uma breve apresentação, acho que pode ser bom também, né? Ela é professora do curso de Cinema e Audiovisual do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema, PPG-Cine, da UF, docente das disciplinas de Roteiro 1 e 2 da graduação, e pesquisa os processos de criação de roteiristas latinos, coordena o projeto Maré Narrativa. E o Vitor Adriano Ramos é roteirista e pesquisador de conteúdo e imagem, graduado em Comunicação Social, Habilitação Social pela UFS, mestre em Cinema e Narrativas Sociais pelo PPG-Cine, e doutorando em Comunicação e Cultura Contemporânea na UFBA. Pesquisa a relação entre profissionais negros e as telenovelas da Rede Globo, e é um dos coordenadores do Grupo de Desenvolvimento de Roteiro do Projeto Marieta. As pessoas estão aí de dentro do projeto podendo falar. Gente, a palavra é com vocês. Obrigada. A gente que agradece, Esté. Bom dia, pessoal. Eu só queria fazer assim, uma pequena correção. Na verdade, já era para eu ter pedido para fazer. É que, na verdade, eu não sou professora da UF, mas eu sou professora da UFES, a Federal de Sergipe. E lá a gente também tem um PPG-Cine que começou um ano antes do PPG-Cine da UF. Então, eu acho que teve aí alguma, né, algum engano com relação a isso. Perfeito, eu vou ficar aqui. Sério, eu queria te perguntar quanto tempo que a gente tem para a apresentação? A gente se calculou 20 minutos de apresentação, é importante dado, né? Agora são 11h10, então a gente considera aí até 11h30 a primeira apresentação. Certo. Assim, a gente combinou, eu e o Vitor, da gente ir falando cada um pouco, né? Eu acho que vai funcionar. Bom, a apresentação você já fez, né, com relação a gente. A única coisa que eu acrescentaria com relação a mim é que eu também sou responsável pelas disciplinas de roteiro 1 e 2 do curso de cinema da Federal de Sergipe. Lá a gente tem 2 disciplinas obrigatórias, no 2º e no 3º semestre. Então, esse projeto sobre o qual eu vou falar, que é o Maré, ele é um desdobramento dessas disciplinas, né, dos alunos que passam por essa disciplina. A gente percebia muito que, assim, logo no início do curso, eles faziam roteiro 1, roteiro 2, e eles ficavam muito desejosos de continuar falando e tratando e estudando de roteiro. E aí esse projeto ele veio muito para responder isso, ou seja, é um lugar onde os alunos vão continuar tratando de roteiro enquanto eles estão envolvidos do ponto de vista prático em disciplinas mais relacionadas à realização e tal, e ali eles estão, inclusive, com relação a momentos mais à frente no currículo do
curso, eles têm esse lugar em que eles podem estar discutindo os roteiros que eles estão desenvolvendo. Vitor, tem alguma coisa sobre a sua apresentação que você queria acrescentar? Não, acho que só que atualmente eu estou como professor substituto também na disciplina de roteiro, entre outras disciplinas, mas também podendo estar um pouco mais de perto também nesse processo em sala de aula. Então, isso. E aí, assim, com relação ao que a gente pesquisa, né, como é que a gente chega nessas pesquisas que a gente traz hoje, assim, desde 2018, quando eu saio para o meu primeiro pós-doc, eu começo a tratar mais especificamente dos processos de criação em roteiro, primeiramente interessada nos processos do roteirista latino, fazer um certo diálogo com o conceito de decolonialidade, e daí, então, assim, o que eu fui construindo é mesmo uma investigação sobre experiências específicas na roteirização de alguns filmes, como era o Hotel Cambridge, o Los Silêncios, Esté, que você também se debruçou e escreveu um artigo super interessante que a gente usa, né, nos nossos textos, que a gente referencia, e os Noites Alienígenas, assim, em especial esses três filmes, os dois primeiros dentro de um determinado tipo de experiência, e o Noites dentro de uma experiência diferente dessas duas, porque tem a ver com uma adaptação literária, ou seja, o roteirista, ele adapta um livro que ele mesmo escreveu, né, e ele também depois dirige. E no momento eu estou em pós-doc, então o Vitor está como professor substituto das disciplinas de roteiro, e a minha pesquisa tem a ver com essas experiências de uma criação compartilhada. Hoje em dia a gente sabe que há um movimento muito forte de desenvolvimento de laboratórios, de desenvolvimento de histórias para o cinema, para o audiovisual. E aí, então, assim, a minha questão central hoje é de entender como é que se dá o movimento, o processo criativo dentro desses laboratórios de desenvolvimento de roteiro. E aqui, especificamente, eu trago uma experiência relacionada ao meu projeto, Maré Narrativa, que são as rodas de invenção. Vitor, você quer falar agora? Então, só falando também um pouquinho do percurso da minha pesquisa, né? No mestrado, eu começo a pesquisar a presença de profissionais negros em novelas da Globo, né? Especificamente entendendo como a construção da personagem feminina negra em Lado a Lado tem, enfim, né, relações com perspectiva decolonial e de pensadoras negras, mas nesse processo de tentar entender como é que Lado a Lado a novela foi construída, a gente também começou a observar como o roteirista influencia e como o processo de escrita também influencia na construção de uma telenovela, que é um produto muito específico, com roteiro e forma de pensar o roteiro também muito específica, né? Então, atualmente, no doutorado, eu começo a entender como é que profissionais negros na direção e no roteiro influenciam em duas telenovelas, né, que é Amor Perfeito e Vai na Fé, e nesses diálogos, né, eu fui orientando Diana Ângela no mestrado, atualmente sou orientando da professora Maria Carmen Jacob de Souza, lá na UFBA, e nesses processos de diálogo, conversando com a Ana, a gente percebeu que existe uma relação entre os nossos interesses de trabalho, né, de pesquisa, e existe essa relação também de pensar esse processo compartilhado através da fala de roteiro de telenovelas, mas também existe essa relação na minha prática, né, no Centro Cultural Marieta, como eu sou coordenador de um dos grupos de desenvolvimento, né? Então a gente uniu essas relações e as nossas pesquisas têm esse caminho, esse lugar também em comum. Né? Isso. Então, ou seja, como eu já falei, o nosso foco é o trabalho realizado nesses dois laboratórios de desenvolvimento de roteiro. O Maré, ele é um projeto que funciona desde 2018, e ele faz isso que eu falei para vocês, que é esse desdobramento com relação às disciplinas obrigatórias, mas ele também, ao mesmo tempo, ele é um projeto também de pesquisa e também de extensão, vinculado ao nosso mestrado. Lá na UFES, a gente tem o mestrado interdisciplinar de cinema, né? A gente reúne, que também se chama PPG Cine, e a gente reúne, além de algumas professoras que fazem parte do curso de cinema,
atualmente são 4 professoras, a gente também reúne professores do Departamento de Psicologia, de Letras, de Educação, de Antropologia, então isso, né, faz com que a gente tenha digamos, um perfil mais interdisciplinar. Bom, o Maré, ele realiza, então, desde 2018, a gente realiza atividades voltadas para a formação do roteirista, assim, desde promoção de masterclass, com alguns profissionais do mercado que a gente consegue levar para lá, ou de algumas coisas, encontros online que a gente consegue realizar. A gente também investe muito no acompanhamento de oportunidades para os roteiristas, ou seja, de ficar levando para os alunos, assim, quais são os editais abertos, quais são as chamadas, os festivais, o próprio Marieta, né? Hoje em dia a gente tem muitos alunos do curso que participam do Marieta, e isso tem sido muito importante, assim. A gente realiza mini cursos, mas assim, a nossa principal atividade é isso que hoje a gente chama de rodas de invenção, né? Que reúnem os alunos, em geral, os alunos do curso de cinema, mas a gente também tem alunos de letras que participam, para um processo do que a gente chama aqui, desse trabalho que a gente está apresentando, de uma criação em comum de histórias para o cinema, né? Não é criação em comum, mas em comum, né? Vitor, você quer falar agora sobre especificamente o Marieta? Então, só explicando um pouquinho assim, como funciona o Marieta, né? É um centro cultural de São Paulo, né? Que tem um espaço presencial, mas o espaço online funciona os grupos de desenvolvimento, que algumas pessoas aqui, pelo que eu estou vendo, rostinhos familiares que já participaram de algum grupo, e com outros coordenadores, e a coordenação ela não é um lugar de eu sou o mentor dos projetos, né? Não, é um lugar horizontal, todo mundo tem um conhecimento que se compartilha ali, só que o coordenador funciona como literalmente coordenar a sala do Zoom, coordenar ali a organização, entender mais ou menos como é que vai funcionar ali aqueles encontros. Nesses encontros tem 24 pessoas de diferentes estados, em diferentes momentos de formação, né? Tem pessoas mais experientes, tem pessoas menos experientes, tem pessoas de 18 a 60 anos, enfim. Então, tem um grupo variado de pessoas, nessas 24 pessoas, e a gente divide, cada semana, são 2 apresentações de projetos, e a gente não lê o roteiro, né? A gente lê um projeto com logline, sinopse, personagens e a estrutura. A gente quer entender de que modo essa estrutura funciona, né? Então, cada encontro são 2 projetos, 1h30, 1h10, a gente fica conversando ali sobre os projetos, cada participante tem 5 minutos para fazer comentários, nesses comentários vai crescendo ali essa visão multidisciplinar, não, né? Uma visão múltipla, né? Sobre cada projeto, né? E aí, mais um pouco depois eu retorno. Certo. Então, assim, do ponto de vista daquilo que a gente, pelo menos assim, que eu venho tratando com relação ao processo de criação, a gente vem tendo, obviamente, uma referência muito grande no trabalho da Cecília Almeida Salles, que eu acho que hoje é uma das grandes autoridades, né, nas investigações sobre o processo de criação no Brasil. E eu, mais especificamente, tenho trazido muita coisa relacionada ao que, no Brasil, muita gente que, na verdade, está envolvido na psicologia social, que trabalha com a pesquisa e intervenção, que tem uma base tanto na esquizoanálise quanto na análise institucionalista, né? E, no caso, a minha proximidade com eles veio desenvolver um conceito que a gente já até apresentou numa mesa no COCAR, lá na UFBA, que se chama, que eu passei a chamar de roteiro implicação, né, que vem justamente da minha observação sobre os processos de criação desses filmes que eu citei para vocês. E eu não vou me aprofundar muito nessa, né, no que significa e como eu cheguei a essa ideia do processo de implicação, mas o fato é que a gente vai entendendo que existe formas, na verdade, muito específicas de se desenvolver o cinema aqui na América Latina, e elas, pelos mais diversos motivos da nossa situação, de termos sido submetidos a uma lógica colonial durante séculos, da nossa ideia de falta dessa situação de produzir algo que é extremamente caro e que, na verdade, sempre nos falta e tal.
há digamos que há toda uma tendência da gente desenvolver uma situação de apoio, de criação de coletivo e de implicação no sentido desse roteirista, que embora ele tenha inicialmente uma ideia sobre aquele assunto que ele quer tratar, e ele vai escrever uma história muito a partir dessa ideia, o que a gente vai entender é que em várias experiências, quando esses roteiristas chegam próximos dos sujeitos envolvidos e dos territórios envolvidos com isso, eles se abrem para reconstituir profundamente essas histórias, porque eles se sentem profundamente implicados. Então, há, na verdade, uma questão de um envolvimento político, né, muito grande, de uma espécie de um compromisso político com relação a esses cenários, a essas paisagens todas que a gente vai tratando como roteirista. Bom, é nesse sentido que a gente começa a trabalhar essa ideia de um comum partilhado. Então, como é que essa ideia de um roteirista que se implica com a realidade, né, que a gente entende que é de uma forma diferente, como, por exemplo, deve acontecer num contexto norte-americano, no contexto europeu e tal, como é que isso acontece dentro desse contexto de desenvolvimento coletivo, de um desenvolvimento partilhado de histórias, como é o caso do Marieta, como é o caso do Maré, e como é o caso de várias experiências que a gente tem hoje no Brasil desses laboratórios, ou os laboratórios regulares, que em geral acontecem anualmente, ou desses pontuais, né, vinculados a alguns editais mais pontuais. Então, assim, ambos os processos de construção e apresentação de histórias se dão sob a perspectiva disso que a gente chama de um comum partilhado. Aqui a gente fala do funcionamento geral desses projetos e também relata experiências singulares de criação desses roteiros, que, assim, no caso específico, se a gente tiver tempo, a gente vai falar de situações específicas, de roteiros que passaram por esses grupos e que hoje, assim, geraram curtas que estão aí já rodando festivais, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente já falou, né, de que o Maré e o Marieta, os participantes levam suas ideias para um grupo que participa com sugestões, mas cabe ao autor a decisão final sobre o que incorporar ao seu roteiro. E isso remete à perspectiva teórica que a gente traz especificamente para a apresentação desse trabalho, que tem a ver com Jean-Luc Nancy, que ele fala de uma experiência de exposição entre singularidades, algo que não se completa, mas se organiza num formato de encontro que não se configura exatamente como trabalho coletivo, mas uma condição de existência partilhada. Então, assim, nessa dinâmica que a teoria do Nancy se mostra um objeto analítico a nos auxiliar na compreensão dessa metodologia. Ao exercer a dupla função de autor e comentador, o roteirista vivencia o que o autor chama de ser em comum. A autonomia criativa não surge do isolamento, mas da exposição ao processo alheio, revelando diversidade de olhares que retroalimentam a construção de um projeto singular. Segundo Nancy, o ser em comum é uma subjetividade determinada pelo compartilhamento, onde a singularidade é forjada por práticas contínuas de partilha e abertura mútua. A Cecília Almeida Salles, que é, como eu já citei para vocês, essa referência importante no Brasil com a crítica de processos, ela fala de uma criação coletiva como uma rede em constante formação que desafia a dicotomia tradicional que separa criador individual e grupo. Então, assim, são duas perspectivas que operam como forças, de algum modo, subversivas dentro da criação de narrativas audiovisuais, aproximando-se de modos de produção não hegemônicos e ampliando as possibilidades de inventar histórias. A Virginia Kastrup, que é uma professora aí da UFRJ, da psicologia, que está muito vinculada à análise institucionalista e à pesquisa e intervenção, quando ela fala de invenção, ela diz assim que a invenção, inclusive o fato da gente chamar roda de invenção tem uma inspiração muito grande no que a Virginia desenvolve sobre isso. Ela diz que não há invenção ex nihilo, ou seja,
mas sempre atrelada a condições históricas, assim. E aí ela diz assim que, no entanto, elas operam como condições que serão transpostas, ultrapassadas e alargadas com os movimentos bifurcantes próprios dos processos inventivos. Então, a gente entende que o Maré e o Marieta, eles operam, eles funcionam muito, esses movimentos que a Virginia chama de bifurcantes, onde, como afirma o Nancy, o comum ocorre quando comparecemos juntos no mundo, expostos uns aos outros. Vitor, você quer continuar? Sim, pegando um gancho aqui nesses minutos finais, é que a gente separou duas experiências que passaram, tanto por cada um dos laboratórios, né? E eu destaco um dos filmes que os dois filmes foram filmados em 2025, teve estreia em 2025, né, no final do ano passado, e um dos que a gente traz é o Sol Brega Salva, que é um filme do André de Castro, que é um filme que foi gravado em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e é um filme muito específico dessa localidade, né, que fala sobre uma cantora trans e brega, música brega, que nasce também ali naquela região, né, o ritmo brega, e a gente entende que o momento que o diretor roteirista ele expõe esse projeto em um grupo de 24 pessoas, enfim, uma abrangência nacional distinta, né, pessoas de Pernambuco, do Rio, de São Paulo, algumas pessoas de Salvador também, nesse grupo tem algumas pessoas da Bahia, mas de outras regiões, existe esse choque, né, de uma vivência, existe esse choque em relação ao que esperar desse projeto, e existe também esse lugar de que o autor ele sai de um lugar de inércia e passa ouvindo ali os comentários das outras pessoas, ouvindo o que funciona ou não funciona nesse projeto, nessa estrutura, ouvindo algumas opiniões pessoais, né? Inclusive ouvindo o que significa o brega para uma pessoa de Pernambuco, o que significa o ritmo, a música brega, o que significa ter uma cantora trans, vencendo um concurso para ser cantora de um cantor de música brega, né? Então, ouvindo essas diferentes opiniões, o autor começa a reestruturar esse projeto, pensando nesses comentários, mas também pensando em como essa experiência também traz um resultado para a própria jornada do roteirista, né? A própria ideia de construção desse projeto, mas também enquanto o momento que o filme vai ser filmado também é carregado por essas vivências que acabam tendo um filtro no próprio lugar do autor roteirista, né? Porque ele não vai absorver todos esses comentários e colocar o que cada um acha, né? Mas vai passar depois por um filtro, ele vai entender a partir do diálogo que foi feito ali no grupo, o que é que vai ser usado. Muito específico, que trata de situações muito específicas. Ao passar por esse momento dessa rodada de feedbacks dentro do Marieta, ele adquire uma outra essa relação, né? Então, as ideias iniciais para um grupo composto de pessoas de diferentes regiões do país, né? O roteirista ele vivencia aquilo que não se chama de uma partilha, ou partage, que é em relação ao espaçamento comum da singularidade, né? Então, o projeto ele ganha essa pluralidade, entre aspas, mas ainda assim é um projeto filtrado pela decisão do autor, né? E aí falta um minuto, Ana, você quer concluir? Não, assim, eu ia falar da experiência, na verdade, não só de um, mas de dois filmes que foram gerados a partir de uma experiência do ano passado, do Maré, mas eu acho que depois, quando abrir a conversa, para não atrapalhar aqui o tempo, a gente pode continuar conversando depois que juntar para debate. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana e Vitor. Muito bom poder ouvir eles, conhecer mais aqui dos projetos de laboratório de desenvolvimento. A gente vai passar agora para a apresentação do Lennon Macedo. Posso te apresentar, Lennon? Se você preferir, eu me perguntei antes, mas vou fazer essa apresentação. Lennon é professor e pesquisador na Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, é doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participa do grupo de pesquisa em semiótica e culturas na comunicação. Participa também do IA, Investigação em Artes, da Universidade da Beira Interior e da Rede de Pesquisa Teoria de Cineastas. Lennon, obrigada. O Lennon vai apresentar o cinema da teoria de Félix Guattari, o propósito de um amor de Wiki.
Da linha 1, História do Roteiro e dos Modos de Escrita Audiovisual, a linha de pesquisa. Está com você a palavra, Lennon. Não estamos te escutando ainda, não sei se você vai falar. Mas o slide está aparecendo? Ah, sim. Tá trocando também, né? Tá. Bom, gente, bom dia. Tá rolando uma obra aqui no meu prédio, eu espero que o sufocador de ruído do microfone dê conta, assim. Mas eu esteja enlouquecendo, vocês não precisam enlouquecer junto comigo. Então, essa pesquisa, ela tá aparecendo... Bom, primeiro, meu nome é Lennon, que nem a Esther comentou, eu participo da APPH, Associação de Pesquisa e Práticas de Humanidades, é uma associação de Porto Alegre, funciona online, é uma associação de doutores e doutoras que, de distintas maneiras, ou estão em pesquisa de pós-doutorado, né, ou, enfim, mas ainda não estão, assim, institucionalizados, por assim dizer. E a associação funciona promovendo grupos de pesquisa, uma associação que já tem mais de 10 anos, assim, grupos de pesquisa voltados principalmente para as humanidades ambientais, mas também tendo algumas vinculações com o universo das artes, assim, e no meu caso, especificamente, com o universo do cinema. E, enfim, a formação inteira é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em comunicação, vinculado a esse grupo de pesquisa, que ele é um grupo de pesquisa principalmente teórico, assim, de semiótica, mas acaba que a gente perpassa distintos âmbitos da comunicação, assim, então, colegas estudando música, literatura, e, no caso, de novo, cinema. E essa pesquisa está aparecendo num novo momento, assim, finalizado o meu ciclo do doutorado, de pensar, mas vinculado também a uma abordagem que eu encontrei no âmbito do doutorado, que é a abordagem da teoria de sinapses, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, né, primeiro tratar desse Félix Guattari, apresentar ele rapidamente, né, enquanto um filósofo, mas também pode ser lançado aqui como cineasta, tratar um pouquinho da obra dele e no fim, acho que essa imagem aqui do Guattari abraçando o Lula não podia faltar nessa apresentação, mas enfim, o Guattari, ele, né, é um teórico, pesquisador, artista francês, né, nascido em 1930, falecido em 92, ele, enfim, esse é um dos grandes nomes do que na psicologia, né, que a Ana estava comentando antes, se entende por esquizoanálise, né, essa leitura anos 60 e anos 70 da psicanálise freudo-lacaniana, né, e das suas modulações. No âmbito da filosofia, especialmente por conta dos livros dele com Gilles Deleuze, ele acaba sendo conhecido por esse movimento da filosofia da diferença, onde, né, a partir dessa noção de diferença, todos os outros conceitos acabam também se diferenciando, né, o conceito de ser, o conceito de matéria, o conceito de mundo, enfim. E no âmbito específico da semiótica e da linguística, também é conhecido como um pós-estruturalista, além de ser ativista político e roteirista também, né. Aqui é só a biografia dele que consta em português, eu chamo a atenção para o texto do Caosmose, de 1992, e para as Três Ecologias, de 1990, porque são textos que são produzidos mais ou menos ao mesmo tempo, onde ele estava escrevendo o roteiro que eu vou trabalhar aqui, e também o livro que é a filosofia, que ele escreve com o Gilles Deleuze, também, desse final dos 80 e inícios dos 90. O Guattari, além de esquizoanalista, ele tinha uma abordagem clínica, bom, toda a ideia de pesquisa e intervenção que vocês comentaram antes, né, tem muito a ver com o que ele fazia na clínica de Laborge, na França, em termos de psicologia institucional experimental, assim, e desde os anos 70,
enquanto ativista político e uma vinculação, especialmente com o movimento autonomista italiano, ele começa a participar de alguns projetos midiáticos, especialmente projetos de rádios livres, né, na Itália, assim. Então, eram rádios piratas, assim, que capturavam frequências, né, frequências não utilizadas, para, inclusive, poder servir de disseminação de informações sobre o movimento político, o movimento que estava acontecendo nas ruas, e que não era noticiado nos meios de comunicação hegemônicos na Itália, especialmente a Rádio Alice, que foi um acontecimento na cidade de Bolonha, que foi muito influente para muitas das coisas que o Guattari ia pensar depois disso, né, nos anos 70. Então, em 77, ele elabora um primeiro projeto, que ele não consegue realmente finalizar um roteiro, mas era um projeto sobre, que, inclusive, o nome que está nos arquivos é Projeto para um Filme sobre Rádios Livres. Então, né, tentando transformar em documentário, mais do que ficção, em documentário, a experiência que ele vivenciou na Itália, junto com o movimento. Mais ou menos, não se tem exatamente a data, no final dos anos 70, ali, 79, início dos 80. Ele tem esse esboço de roteiro, que não se entende muito se chegou a virar uma sinopse, qual a formalidade desse texto, né, se entende mais porque ele escreve por cartas do que propriamente por ter o material físico, mas junto com o cineasta militante Robert Crummer, eles têm essa ideia do Latitante, que seria um filme que segue duas mulheres do movimento político na Itália em fuga para a França, sim, seria meio que assim, um thriller político de perseguição. Também muito a ver com que o Guattari, ele hospedou vários militantes italianos foragidos na França, assim, que foram perseguidos pelo Estado italiano. E a partir de 80 ele começa essa escrita, inicialmente com Robert Crummer também, mas Crummer vai acabar saindo do projeto, ele fica ao longo dos anos 80 escrevendo e reescrevendo esse roteiro. Aí sim temos um material, um roteiro, chamado Um Amor de Wick. E em 2013, esses pesquisadores artistas, o Graham Thompson e a Silvia Maglione, numa busca em meio aos arquivos do Guattari, escreveram, publicaram e organizaram um roteiro desse Um Amor de Wick, né, que inclusive o nome do livro é esse, Um Amor de Wick, roteiro para um filme que falta, e ele tem textos deles também, junto com, assessorando esse roteiro, e fazem parte da bibliografia aqui da nossa pesquisa. E pensar o Guattari, então, como um cineasta, no âmbito da teoria de cineastas, que é de onde eu venho trabalhando, tem a ver com, né, teoria de cineastas, esse campo de estudos, essa abordagem de estudos, né, que vem das obras do Jacques Almond, da professora Manuela Penafria, ali da Universidade da Beira Interior de Portugal, consolidado aqui, principalmente pelos assistentes da Socini, de teoria de cineastas, mas agora, mais recentemente pela rede de pesquisa Teoria de Cineastas, e com um diálogo também no nosso grupo ali, quando a gente estuda uma semiótica crítica, que é uma semiótica de matriz pós-estruturalista. A nossa pesquisa semiótica crítica era uma ideia de conseguir ler em diferentes trabalhos uma semiótica que não diz o seu nome. Então, perceber num trabalho, desde trabalhos mais ditos, por exemplo, trabalhos de Paul Preciado, Judith Butler, que tem uma vinculação semiótica, não se colocam como semioticistas, assim, em estrito senso, mas, né, tem esse perfil, até a teoria das mídias, como McLuhan, Flusser, que tem uma semiótica subterrânea ali, e nessa ideia de encontrar semióticas subterrâneas, a ideia de conseguir depreender teorias de cineastas e cinemas nos pareceu interessante, assim, a gente aproximou como grupo, e a teoria de cineastas tem como, acho que um elemento mais interessante, colocar em questão o que a gente entende por teoria, o que a gente entende por cinema, por cineasta, né? Porque, por um lado, se entende, então, que a teoria funciona como uma praxis, assim, então, a teoria de cineastas, apesar do nome, quem faz a teoria somos nós, acadêmicos, assim, né? Então, a ideia de uma teoria de cineastas é conseguir sistematizar ideias que estão soltas ou dispersas nos filmes e nos textos de cineastas, né?
Então, nosso material acaba sendo as imagens, mas também entrevistas, cartas, manifestos, todas as textualidades que provêm de determinada cineasta. O que nos coloca não comparar, mas a colocar lado a lado, em graus de importância, tanto o pensamento teórico quanto o pensamento cinematográfico, né? E que, bom, o pensamento teórico necessariamente demandaria um tipo de sistematicidade que o pensamento cinematográfico não precisa, né? Enfim, acabam sendo outras as formas que esses pensamentos são organizados. E aí o trocadilho do título, né, que então se a teoria de cineastas quer propor uma nova teoria do cinema a partir desses textos cineastas, o meu interesse foi em ver em Guattari, e minha pesquisa agora, se não com Guattari, com outros, pensando o filme do Paul Preciado, os filmes da Laura Mulvey, que é o que acontece quando os cineastas são também teóricos e teóricas, né? Então, haveria um cinema, se a teoria se debruça sobre o cinema, para conseguir, né, extrair dele algumas ideias e sistematizar seus modelos teóricos, né, pode, então, o cinema extrair da teoria algumas ideias propriamente estéticas dessa teoria para produzir, então, os seus filmes e as suas obras. É mais ou menos a partir daí. E o recorte que eu estou fazendo aqui para a pesquisa parte especialmente dessa relação entre estética e máquina. Esse roteiro que a gente vai ver é um roteiro de ficção científica, então a gente vai ver como isso aparece na obra de Guattari. Isso aqui é uma obra metamecânica do Jean Tinguely, que é um escultor do século XX que o Guattari gostava bastante. Ele tinha essas obras, o Jean Tinguely, onde ele fazia retratos de filósofos em esculturas, né? E as esculturas elas sempre tinham esse aspecto de máquina, de acoplamentos, assim, né? Esse aqui, por exemplo, uma escultura chamada Henri Bergson, né? Filósofo bem super importante para a trajetória do Guattari. E então a noção de máquina que o Guattari trabalha é uma máquina que ela não é exatamente uma metáfora. Ele faz muita questão de dizer que não é uma metáfora de uma máquina qualquer, mas é porque ele entende que toda máquina é aquilo que é um conjunto de partes acopladas e dois conjuntos de partes acopladas que funcionam para um determinado fim. Então, digamos que eles vão até dizer, né, o Gengis Khan inventa uma máquina quando ele consegue acoplar os cavalos mongóis, que eram mais baixinhos, então davam uma estabilidade maior para quem montava no cavalo, junto com um treinamento de arco e flecha, que tu conseguia atacar em movimento, cria-se então uma máquina de guerra que domina a Ásia por boa parte do tempo, assim. Então, uma máquina que funciona por acoplamento de partes, né? Partes que às vezes são partes materiais, né? Um cavalo, por exemplo, mas às vezes essas partes, ou um equipamento como arco e flecha, mas também essas partes também são ações, são operações, né, como, né, treinamento de arco e flecha, essas coisas, né? Então, a ideia de partes também são, né, uma máquina que funciona abstratamente, também as suas partes podem ser pensadas em modo abstrato. O maquinismo do Guattari, então, ele se associa a uma positividade da diferença, né, ou seja, colocar que a diferença ela não é uma reação, ela não é um negativo, né? Aquilo que é, como em várias das filosofias do sujeito, isso aparece, né? Então, eu, primeiro, me entendo enquanto sujeito, e aquilo que é diferente de mim é, portanto, um não eu, né? E aí, então, a diferença, ela é necessariamente o negativo de uma identidade que vem em primeiro lugar, né? O Guattari, a ideia de ter uma positividade da diferença, significa dizer que quando eu me identifico como eu, na verdade eu estou criando eu estou constrangendo, eu estou limitando um movimento da diferença, né? A diferença que viria então como primeiro lugar e como um motor da criação. E daí por isso que ele vai lançar conceitos que são conceitos que ele está em diálogo com as ciências naturais, né? Com a microbiologia, com a física quântica, quando ele vai chamar de coisas, por exemplo, caosmose, né, que é uma junção de caos e cosmos, ou seja, a criação ela se dá numa relação de um caos desorganizado e de um cosmos que se organiza, né?
E isso significa que há forças que estão sempre desorganizando a criação e há forças que estão sempre organizando a criação se dando nesse meio, né? Uma ideia de heterogênese, né? Então, a criação, ela se dá a partir de diferentes componentes, assim, de diferentes forças agindo sobre elas, né? Então, há forças da história do roteirista Guattari, mas há também forças contextuais, há forças do material de escrita que ele fazia, né? Então, é um multicomposicional a ideia de gênese, de criação, e por isso uma ideia de autopoiese, né? Então, uma criação, autopoiese, então, autocriação, uma criação que cria a si mesma. Porque no momento que a gente não tem um sujeito que ele é o causador da criação, a criação necessariamente ela acaba sucedendo de alguma forma contingente, assim. A gente consegue rastrear, né? Ela acontece por isso, por aquilo, determinar várias causas, mas as causas não dizer que o Guattari escreveu um roteiro porque havia uma febre da ficção científica, porque ele tinha essa teoria, porque ele vivenciou as rádios livres. Todas essas causas não são suficientes para determinar que aquele roteiro tenha saído daquela maneira. Significa que há algo da criação que pertence a ela própria, o pensamento próprio da criação. E nisso, o Guattari, para ele é muito interessante a ideia da criação, porque ele vai falar de um novo paradigma estético para pensar, inclusive, a filosofia e a ciência. Então, ele vai dizer que no momento que a gente consegue entender que, para o filósofo e para o cientista, a criação também é necessária, também é necessário criar um conceito, criar uma função científica, né? Então, a gente começa a ler a história do pensamento desde outras maneiras, né? Então, Newton não descobriu nada que também não tenha sido necessário inventar, né? Todas as ciências duras que descobrem coisas, elas também inventam essas coisas, né? E para o Guattari, qual era o interesse de toda essa filosofia, né? Porque ele era esquizoanalista, o interesse dele era a formação de sujeitos, né? Era a ideia da como se forma a subjetividade, como se estuda isso, né? E, portanto, ele pensar a subjetividade, ou melhor, a produção da subjetividade, é entender que a subjetividade, então, ela é criada, né? E daí não se corresponde a uma ideia de representação, de entender na história de uma narrativa psicanalítica representações metafóricas de algo que lhe antecede, assim, necessariamente figuras paternas, maternas, e todas essas questões. E também uma crítica à ideia de uma unidade do sujeito, né, de que o sujeito seja algo assim, uno e limitado. 4 minutos, tá. Dá uma puladinha aqui em coisas. Quando ele vai passar, então, essa ideia de maquinismo, né, do Guattari, para pensar, ele não faz esse pulo para pensar exatamente o cinema, mas a gente pode extrair algumas coisas aqui para entender como esse cinema funcionaria como máquina, né, essa máquina cinematográfica. A partir, primeiro, de uma perspectiva de descentramento, né, então, quando essa máquina ela é composta por partes, não haveria, então, um núcleo central dessa máquina, né? Tu tira um pedaço da máquina, a máquina já não funciona, ou funciona de outra forma, que não por o mesmo fim. Nesse sentido que ele vai dizer, o cinema como a gente pode dizer, né, o cinema como linguagem, o cinema como uma estrutura, ainda precisa de um centro organizador de uma estrutura, um centro sistêmico. Então, a perspectiva dessa máquina cinematográfica nos levar àquilo que é criado e aquilo que é da ordem da subjetividade. Esse roteiro, né, o Graham Thompson e a Silvia Maglione fizeram um filme-ensaio, né, tentando não exatamente adaptar o roteiro, mas discutir o encontro desse roteiro, como foi encontrar essas imagens, esses textos, e que imagens seriam possíveis a partir disso. Esse filme está no YouTube, para quem se interessar, se chama Em Busca de Wick, do Graham Thompson da Silvia Maglione. Mas, então, esse roteiro não filmado, ele tem uma história, enfim, contexto de não filmagem, né? Ele tenta produzir esse roteiro nos Estados Unidos, não consegue, ele tenta com o produtor do Taxi Driver lá, e filmes mais independentes, também não consegue, é um roteiro comentado, diz, né, o que ele recebeu de feedback foi de que era um roteiro muito político para os Estados Unidos na época, assim. E em termos narrativos, o roteiro permeia um grupo de outsiders, assim, que se encontram,
né, tem um hacker, que é, na verdade, um cientista que descobre uma espécie, ele descobre nesse conjunto de quarks, ou seja, né, os menores elementos da matéria, ele descobre via laboratório que cabe todo um universo nesses pequenos quarks. Então, esses grupos de outsiders se juntam, né? Tem esse hacker, tem uma artista, tem personagens que são loucos, crianças, às vezes militantes comunistas, que acabam convivendo numa ocupação na periferia de Frankfurt, e gradualmente eles vão fazer uma entidade caosmótica, esse universo infraquark, onde eles tentam ela falar, basicamente, tentam entender qual é o que ela tem a dizer, qual seria, o que esse ser acaba sendo acoplado a vários instrumentos laboratoriais e maquínicos, no sentido né, comum da palavra, que acaba se tornando uma espécie de ciborgue, né, um ser que ele é orgânico, mas ele também é técnico, e ele também é midiático, porque ele precisa de telas, de algumas imagens para aparecer para essas pessoas. Esse conjunto de células, o modo de aparecer, ele é uma espécie de rosto composto por três buracos negros, assim, ele é colocado no roteiro. E esse rosto, ele acaba sofrendo uma série de mutações que vão desde tem que dar uma acelerada, que ele passa por um processo de aprendizado, assim, é um rosto que aprende a imitar as emoções, a comunicação, e é um rosto que passa a se proliferar nas imagens do mundo inteiro, interrompendo controladores de voo, televisões, uma série de meios de comunicação, de imagem, assim, que acabam, então, produzindo um evento em escala global, né. É um roteiro interessante porque ele trabalha desde uma perspectiva do que pode uma imagem, né, então, é um ser que aparece em múltiplas telas, aparece em múltiplas câmeras, e são imagens que produzem efeito, né, então, no momento que ele começa a interromper, aparecer em controladores de voo, começa a cair avião, começa a aparecer multidões na rua reclamando por essa cara que aparece em todo lugar, ele vira meio que um messias também, então, é um rosto, é uma imagem, no fim das contas, que produz muitos efeitos, né? E ao mesmo tempo é um corpo que ele tem essa dificuldade de transformar-se em sujeito, né? Porque eles tentam dar um nome para ele não aceita, ele se encarna no corpo de outra pessoa, mas não funciona muito bem, então dá para ver que é um ser, esse universo inteiro acaba não cabendo numa personagem humanisticamente, assim. Então é interessante ver como o Guattari utiliza uma ficção científica, né, justamente para trabalhar conceitos da ciência que ele interessa, né, e para pensar outros mundos possíveis, né, e daí quais estratégias ele encontra para pensar esse outro mundo possível, então, de estratégias narrativas e cinematográficas, né. Uma descontinuidade da caracterização de personagens, especialmente desse Wick, que, enfim, acaba se modulando de célula para rosto, com o rosto que se prolifera, e, enfim, se transforma corpo, se desfaz corpo, também para um acoplamento de diferenças, porque é preciso acoplar ele imita as emoções dos personagens humanos, ele se acopla a ferramentas que tornam ele visível para ele poder aparecer, né, também um roteiro que atenda ao poder das imagens, né, de como uma espécie de hackeamento dos meios de comunicação pode ser possível a partir dessa imagem abstrata e ao mesmo tempo aterradora, assim. E, por outro lado, ele também uma descrição dos processos assujeitadores, porque né, esse ser, ele tenta virar humano e não consegue. Ele tenta imitar as emoções dos que estão à sua volta e não consegue. Então, não só um roteiro que trabalha com uma diferença livre, mas também mostra os modos de restringir essa diferença. Então, nesse sentido, ele carrega, por mais que seja uma ficção, ele carrega algo de um filme-ensaio do cinema moderno também, assim. E, bom, passei um pouquinho, mas é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Lennon. Tranquilo, a gente está com um tempo aqui, mas é só para a gente também ter tempo de debate. Eu acho que todas essas questões vão voltar num diálogo também com os outros trabalhos, né?
Eu até vou verificar aqui, porque a Silvia não tinha chegado até o começo, né, que seria a quarta apresentação. E não tá. Então, talvez a gente tenha realmente mais tempo aí, né, já prevendo aí 4 apresentações, talvez a gente não tenha a presença da Silvia. Então, muito obrigada, a gente vai passar então agora para a apresentação do terceiro trabalho, que é o processo de roteirização da série documental Marcas da Chuva, Memórias da Quarta Colônia, sobre o evento climático extremo de 2024 no Rio Grande do Sul. É um trabalho que está inscrito também na Liga 2 de Processos, Métodos e Práticas de Criação, assim como a primeira apresentação sobre os laboratórios, né, Marieta e Maré, e é de autoria da professora Ada Cristina Machado Silveira e da pós-doutoranda Daphne Reis Pedroso da Silva. Eu vou te apresentar, então, Daphne, pode ser? Tá, então, a Daphne é pós-doutoranda em Comunicação Social, no programa pós-com da UFSM, bolsista FAPERGS, doutora em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência e Comunicação pela Unicinos, especialista e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria? Sim, né? UFSM. Possui experiência docente, de pesquisa e profissional nas áreas de recepção audiovisual, documentarismo e consumo midiático. Então, muito obrigada, Daphne, a palavra está com você. Obrigada. Já quero agradecer, né, a seleção e a possibilidade de apresentar aqui com vocês nesse grupo. Eu não venho das práticas de roteiro, eu venho da recepção cinematográfica, as minhas pesquisas todas são sobre isso, desde a graduação do campo da recepção. Nesse sentido, a audiência me interessa muito, então acaba que as práticas também são pensadas para a audiência imaginada. Eu vou apresentar aqui, deixa eu só colocar o meu tempo também. Agora que eu descobri que talvez tenha um pouquinho mais de tempo, depois, se for possível, eu poderia apresentar para vocês o nosso episódio piloto, para vocês conseguirem entender um pouco mais o que nós estamos fazendo, né, na universidade. Só me digam. A gente mantém os 20 minutos, para também ser equânime com todo mundo, e depois a gente abrir no Sim, claro, se for possível, mas também vou colocar o link para vocês. Seria... Quantos episódios? Oi? E tem quantos minutos o episódio? Tem 7. Tá bom. Mas seria um prazer também se vocês pudessem seguir a nossa página, também o nosso perfil no Instagram e assistir o episódio os episódios quando vão ser lançados, né, isso vai ser a partir do dia 4 de maio, se vocês puderem assistir e nos dar um retorno, e mandar e-mail, mensagem com críticas, seria muito legal. Vocês conseguem assistir, ver aqui as imagens da apresentação? Sim, está disponível aqui, conseguimos. Então, tá. Então, o título, né, o processo de roteirização da série documental Marcas da Chuva, Memórias da Quarta Colônia sobre o evento climático extremo de 2024 no Rio Grande do Sul. Acho que o Lennon deve ter vivenciado isso, né? Qual é o objetivo do nosso trabalho, então? É apresentar uma autorreflexão, porque é uma pesquisa aplicada. Essa é uma das minhas atividades dentro do pós-doutorado na UFSM. Eu sou também a diretora dessa série, e a ideia é fazer essa reflexão sobre táticas, né, improvisos e estratégias, ou seja, decisões que nós conseguimos tomar com um pouco de antecedência de roteirização dessa série, e ela foi desenvolvida a partir de entrevistas com sujeitos que vivenciaram a tragédia climática de 2024, na Quarta Colônia, uma região central aqui no Rio Grande do Sul, e considerando as condições empíricas de produção dessa série audiovisual, ou seja, pensando como, né, os primeiros colegas apresentaram, nessas implicações, assim, dos sujeitos que estão desenvolvendo a série, e como isso pode
deixar marcado, atravessar, configurar a escrita audiovisual e o produto final. Esse é o cartaz da nossa série. Essa é uma imagem aérea de uma cidade chamada Restinga Seca, que foi inundada, né? Vocês podem ver os telhadinhos ali das casas. Esse processo de escrita audiovisual, então, ele foi desenvolvido especialmente pela Giana Bess, que é uma estudante de jornalismo, mas também é mestra em literatura, e por mim, que sou formada em jornalismo, com essa outra formação de pós-graduação em cinema, feita na capital do Rio Grande do Sul, né? E nós somos também moradoras de Santa Maria, que é uma cidade que está muito próxima da região da quarta colônia de imigração italiana. Então, algo do contexto também, para vocês entenderem, é que não há cursos de cinema aqui na nossa região, e também poucos pesquisadores na nossa área, exceto aqueles pesquisadores que trabalham com cinema e história, por exemplo. Eu vou trazendo os diversos contextos, então, da elaboração, né, que, como eu falei, marcam, configuram, atravessam as nossas escritas, as nossas escolhas, a forma de narrar, de contar esses fatos, esse evento extremo que aconteceu nessa região. Nós não estamos num contexto ou num cenário de uma produção audiovisual, por exemplo, que tenha um fomento específico para a área cultural. Essa é uma das atividades, né, um dos objetivos de 2 projetos de extensão e de pesquisa, que, consequentemente, vocês sabem que tem objetivos, verbas das agências de financiamento, temporalidades. Então, o primeiro projeto se chama Governança e Multidimensionalidade dos Riscos Climáticos, que é o nosso grande projeto, coordenado principalmente pela professora Ada, e outro projeto que se chama Comunicação de Proximidade, coordenado pela professora Aline. Então, são esses 2 projetos que colaboram com o desenvolvimento da nossa série. Além disso, a série, ela não é o único produto, né, ela está dentro de um universo transmediático, então ela se conecta com podcasts, com outras séries, com narrativas interativas. Essa imagem é de totens que nós temos no Museu do Conhecimento aqui na universidade, com, por exemplo, elementos ali de narrativas interativas que especialmente as crianças podem interagir a respeito das chuvas, das cheias nos rios, né, do que aconteceu. Então, tudo se conecta, mas cada produto tem um propósito distinto, como a parte informativa, interativa, mais sensorial, ou mais de uma estética, né, emocional. Outros elementos de condições de produção que atravessam a construção dessas narrativas. Aqui é uma entrevista que eu estava desenvolvendo com um produtor rural, né, da região da Quarta Colônia. Temos um outro contexto, que é o evento climático extremo, que acontece no Rio Grande do Sul. Então, pensando no estado mesmo, em 2024, e que hoje completa 2 anos. Porque começou em 27 de abril, né? 27 de abril. 90% das cidades gaúchas foram afetadas, temos milhares de desabrigados e quase 200 mortos. Aquela foto é uma foto de Porto Alegre, que talvez vocês reconheçam, do mercado público e de 2 homens andando de barco, né? Agora, o que acontece? Nós temos muitas imagens da capital e região metropolitana, que de fato são muito impactantes, porque a gente consegue reconhecer, né, facilmente os pontos de Porto Alegre, mas o nosso foco na série é a Quarta Colônia, que é uma região, e inclusive um geoparque, formado por 9 pequenos municípios, de fato, muito pequenos, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, né, e o próprio texto que está no título, né, de Memórias da Quarta Colônia, a nossa intenção é deixar claro que a gente está trabalhando nesse Brasil profundo, desses pequenos municípios do interior, e não na capital
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana. E aí, por que eu falo de táticas, de improvisos, né? Porque a série, ela começa com um objetivo de pesquisa, que é a coleta audiovisual de depoimentos dos moradores. E inicialmente não havia um formato definido, então a intenção era fazer esses registros e criar um acervo. Mas depois de uma entrevista que nós fizemos com uma professora de uma localidade chamada Caimborá, que foi destruída, surgiu a ideia de desenvolver também uma série com pequenos episódios que pudessem ser facilmente difundidos dentro do espaço digital. E aí, nós fomos construindo ao longo desses 8 meses, porque começamos em fim de agosto e a gente vai agora estrear em início de maio, a ideia de que universo era esse, de que período nós estávamos tratando, que personagens seriam esses, e dessa contação de histórias que é desencadeada a partir de um evento extremo, né, de um evento climático extremo. Então, nós trabalhamos com essa ideia de que nesta série, uma escolha de uma série documental, a cada episódio, moradores das cidades da 4ª Colônia Geoparque Unesco, território no centro do Rio Grande do Sul, falam sobre suas vivências durante um evento climático extremo. Em 2024, fortes chuvas cheias dos rios, inundações, escorregamentos, isolaram comunidades e desabrigaram centenas de pessoas. Casas e propriedades rurais foram devastadas, acessos aos municípios foram destruídos e comunidades ficaram isoladas. Em formato testemunhal, com 10 episódios de 7 minutos cada, os entrevistados compartilham de maneira forte e sensível as marcas e memórias deixadas pelo desastre. E aí nós começamos a pensar nas janelas de exibição, e isso tem consequências na forma como nós estamos construindo também essa narrativa, né? Os episódios, eles vão sair no Instagram, ainda que não seja a melhor escolha, vão ter que sair já virados na horizontal, a gente tem um gancho, enfim, nós estamos reeditando, YouTube, que seria o ideal, e Facebook. E a estreia acontece na próxima segunda-feira. Vão ser postados esses episódios, né, acaba que alguns têm um pouco menos de 7 minutos, 2 por semana. Existe um potencial de exibição coletiva, especialmente nas cidades da região. A audiência imaginada, e esse é um objetivo dos projetos, então, que acaba marcando o nosso texto, né, audiovisual, são os próprios moradores da 4ª Colônia, uma tentativa de engajamento digital desses sujeitos. Também moradores dos geoparques, comunidade acadêmica e usuários de redes sociais digitais, e que nós estamos percebendo que com os teasers, a cada dia agora, nós estamos postando um teaser, nós estamos conseguindo avançar um pouco, né, tivemos um aumento essa semana de 400 seguidores, e em termos de visualização, não reprodução, o da Laura está em 18 mil, e outro que nós lançamos está em 13 mil visualizações, né. E aí eu digo que a lógica digital, ela afeta a construção narrativa, então, em termos de duração, quanto tempo os episódios vão durar, nesses formatos, a ideia de terem poucos textos, nós tínhamos textos mais extensos de contextualização, e dessa ideia do gancho, né, de como começa o episódio, para que chame a atenção das pessoas e a gente consiga a retenção da audiência. Esses são alguns dos entrevistados, mas nós entrevistamos 20 pessoas até o momento. Cada personagem foi indicado, nós partimos de indicações nas cidades, pensando em histórias que abordam inundações, escorregamentos, né, deslizamentos, enfim, fomos variando também as cidades. Em relação às nossas práticas, para a produção desses 10 episódios, nós trabalhamos com esse roteiro processual, né,
num formato audiovisual, já entregando um primeiro corte, e também planilhado. O roteiro foi se construindo num roteiro planilhado, de uma escrita de iteração em que todas as etapas de produção foram afetando o nosso desenvolvimento, né? Então, o roteiro, ele se formou nesse processo, na escolha dos entrevistados e nas surpresas desses encontros, do que as pessoas falariam, no protocolo de perguntas, mas que também era muito flexível, na performance dos sujeitos, né? Nas características das janelas de exibição, como eu falei, e também nas imagens de arquivo que nós fomos coletando, imagens que as pessoas fizeram. Inclusive, eu apresentei um trabalho há pouco no evento sobre imagens de arquivo e contra-arquivo, porque isso é bem relevante no nosso trabalho. O movimento de storytelling buscou uma organização cronológica, de início, meio e fim desse evento, né, vivenciado, e em algumas situações culminando com esse depois, de como é a vida em 2025 e 2026, né. Nós fizemos, inicialmente, uma estrutura textual muito simples, em 2 colunas, apenas para que fosse um guia de como seria esse modelo, inclusive, esse template para a própria edição, porque nós tínhamos esse desafio de como produzir com uma equipe muito pequena, nós somos 4 pessoas, como produzir 10 episódios, então, em 8 meses. Como eu falei, o roteiro ele vai se materializando como planilha, como primeiro corte audiovisual, alguns critérios dessa decupagem, dessa construção, elencar os tópicos trazidos pelo entrevistado, selecionar trechos que apresentem um relato coeso, respeitar a construção dessa narrativa e também a identidade e privacidade da pessoa, já que são produtos que vão circular nas comunidades, né? O recorte é feito para narrar uma tentativa de narrar um acontecimento único, buscando elementos de concretude e dessa unidade temática. Como são relatos de uma experiência traumática, as falas costumam não acontecer de uma maneira linear, né? Então, há digressões, pausas, e isso implica em muitos cortes e alterações na ordem que os acontecimentos são apresentados. Então, aqui é um roteiro muito simples de início, uma tentativa de ter uma organização de como seria, né, um início de texto com as marcas, enfim. E aí, aqui dividido em 3 eixos de abertura com gancho dessa lógica digital, o testemunho, um encerramento, e os créditos entram como um elemento dessa narrativa também, porque nós temos uma imagem extra, que é essa imagem feita pelas pessoas. Aqui, alguns exemplos de planilhas que a Giana Bess desenvolve, e é como ela vai construindo, né, esse roteiro documental, ele vai se concretizando muito nessas planilhas posteriores, e num processo de vai e vem, Giana faz um corte, eu assisto, a gente revê, volta para Giana, enfim, até ir, de fato, para quem está, para Camila Pereira, que está editando e finalizando. Aqui, nós conseguimos algumas unidades temáticas, assim, então, começando com os temas de cronologia e inundações, destruição da zona rural e isolamento, acidentes e trabalhos essenciais, voluntariado e acolhimento, escorregamentos e construção, registros e resiliência social. Aqui só para vocês verem algumas das imagens extras e de como esses créditos são importantes também, né? As imagens de inundação, as imagens de destruição, as imagens de prova de vida, então, de pessoas que sobreviveram a acidentes, destruição de cabeceiras, de pontes, né? No caso desse episódio, de um trilheiro que ia encontrando as pessoas, e aí ele gravava vídeos para depois, quando retornava à cidade, dizer, olha,
esse do meio, por exemplo, o seu Rude está bem, está tudo certo com ele, né? Então, essa ideia das provas de vida que aparecem no final dos episódios. Então, encerrando, o que nós temos, né? Essa ideia de que a escrita audiovisual dessa série, ela expressa muito as marcas desse nosso processo produtivo e de contextos institucionais, de uma pequena equipe, de um tempo determinado, de verbas também, equipamentos escassos e defasados que nós tivemos durante pelo menos 16 gravações e depois chegaram os nossos equipamentos novos e das formas como as pessoas relatam. As construções ancoram-se principalmente nos sentimentos e situações heróicas, né, desencadeadas por esse evento extremo, a performance dos sujeitos a partir de Brasil 2011, com descrições dos eventos, choros, flashes de memória, repetições, falas truncadas, solicitam a elaboração de decoupagens não previstas anteriormente. E as imagens de arquivo coletadas, então, com Lins, Rezende, França, 2011, exigem a presença de alguns trechos do depoimento, e essas imagens conferem concretude e também uma surpresa à própria narrativa. Esses são os nossos e-mails. O primeiro é o e-mail do nosso projeto Guarda-Chuva. O segundo é o nosso perfil no Instagram, onde nós estamos divulgando todas as informações e também os vídeos, né, da série. Esse é o meu e-mail, esse é o QR Code que vai direto para o nosso perfil. E, como eu falei, eu ficaria muito honrada se vocês pudessem também nos seguir e a partir dos e-mails ou outros contatos que nós pudéssemos discutir a respeito dessa nossa produção. Obrigada. Obrigada, Daphne. Ficou no tempo certinho aí. A gente está com agora bastante tempo para a gente poder dar continuidade, né? Acho que ao debate, que são 3 apresentações que pegam diferentes aspectos dessa questão dos processos da escrita. Eu queria só agradecer aqui formalmente a Lorena Montenegro, que está assistindo aqui a nossa sala e nos avisou que a Silvia Celes teve uma questão familiar, um problema, e não pôde apresentar, então mando um abraço aqui para a Silvia. E aí a gente continua aqui sem a apresentação dela, né? Eu acho que assim, eu queria destacar, acho que alguns pontos, né, acho que dos trabalhos para a gente poder começar o debate. Enfim, tem coisas aí que cada um de vocês já indicou que querem compartilhar aqui com a gente, né? Acho que tem uma dimensão, assim, bastante distinta, né, desses trabalhos. Por um lado, Marieta, né, tem uma dimensão de um processo, de um deslocamento, assim, né, entre uma autoria individual para uma certa ecologia da escrita, né, uma dimensão do compartilhamento, do que é esse ser em comum, uma circulação dessas ideias. E aí eu fiquei pensando, né, de como que a gente pode, enfim, uma pergunta, uma provocação, talvez, de pensar esse comum, esse ser em comum, ele ao mesmo tempo, ele é um método, ele é uma dimensão ética desse processo, ou ele também se coloca como uma dimensão estética, até que ponto, assim, sabe, isso se expressa esteticamente nessas obras. Acho que aí, talvez, com esse exemplo que vocês gostariam de falar um pouco mais dos curtas, daria para falar um pouco nesse sentido, né, e particularmente uma questão que me chama a atenção, assim, com relação a essa diferença, né, essa distinção dos laboratórios mais voltados para a indústria, né, ou mais vinculados a um sistema industrial mesmo que da dimensão do cinema de arte, ali há né, uma rede intrincada entre fundos, laboratórios, festivais, onde existe um tipo de projeto que majoritariamente são longas-metragens, e você tem um time de especialistas, né, assim, os tutores são realmente especialistas, com essa distinção desses laboratórios que, pelo que eu pude perceber, assim, estão trabalhando, ou estão produzindo, escolhendo mais um filme de curta-metragem, mas se também há esse espaço do longa, e que onde você não tem tanta
hierarquização, né, talvez desses tutores, onde você tem essa multiplicidade de vozes, né, como vocês comentaram, tanto pessoas que têm experiência e não têm experiência. Então, o quanto que isso, por um lado, também joga com esses conceitos da diferença, né, e dessas vozes diferentes, né, no sentido de você ter ali diferentes localidades, mas também diferentes níveis de experiência com o fazer, com uma ideia do que seria um cinema, e eu sempre fico pensando muito nisso, né, quando a gente fala de desenvolvimento, o que é esse conceito de qualidade que a gente está tentando chegar, né, onde chegar, qual que é o ponto de, ok, está pronto e vamos fazer, né. Então, acho que uma provocação para vocês poderem dialogar um pouco mais, assim, eu vou fazer para os três, assim, né, para o caso do Lennon, assim, né, é muito forte, muito interessante, assim, né, essa ideia do cinema da teoria, né, que é um roteiro, ele não é exatamente como uma etapa, mas ele é como um dispositivo mesmo, assim, que vai traduzir esses conceitos, né, teóricos, mas de uma forma sensível também, né, esteticamente sensível. E no caso do roteiro, né, do Wiki, eu fiquei pensando, assim, nessa dimensão que, enfim, Pablo Gonçalo também articula muito isso, que é do roteiro não filmado, né, o quanto que essa ideia e esse cinema da teoria também, ele ganha ao se considerar o não filmado não como uma falta, mas como uma realização, né, o roteiro como uma conclusão, como uma etapa, assim, que existe por si, sabe? Enfim, acho muito incrível que, como as três falas, né, de uma certa maneira, são dimensões, aspectos muito distintos, né, uma mais desse processo colaborativo e coletivo, de longa duração, do Marieta e do Maré, o Lennon numa perspectiva mais de uma obra, né, e mais histórica, de uma outra pessoa, e Daphne trazendo um processo muito do seu próprio processo implicado, né, numa obra que está em um roteiro processual, que está acontecendo, né. Você comentou, Daphne, assim, com relação a esse vínculo, né, essa implicação, né, de uma lógica da plataforma, né, do Instagram, do YouTube, que condiciona, de uma certa forma, esse processo de roteirização, né. Eu queria te perguntar um pouco, assim, sobre essa dimensão, né, pensando justamente nesses condicionantes, nesse contexto dessa série de projetos que estão implicados, né, com transmídias, um processo mais alongado também de acompanhamento desse processo todo vivido por essa comunidade, se essa escolha passa também por uma dimensão, o objetivo dessa escolha, né, de chegar às redes sociais, efetivamente, e ter elas como plataforma, né, se isso foi uma escolha já muito calcada nessa dimensão histórica desse processo todo que vocês estão vivendo, né, e com talvez, assim, uma provocação de pensar esse objetivo no sentido desses testemunhos, porque para nós que estávamos, né, distantes, né, apesar de eu estar na região sul, em Foz do Iguaçu, eu também vi muito pelas redes sociais, né, os casos. Então, de que maneira esse projeto, ele se coloca agora nesse momento, né, sabe, diferencia-se justamente nesse lugar das plataformas, né. Então, acho que uma primeira provocação também para fazer com que vocês tragam mais elementos para o debate. Então, são essas três primeiras, eu não vou falar mais, eu quero ouvir vocês, mas também abro para, enfim, para possíveis perguntas que venham aqui pelo chat, ou para quem quiser comentar aqui depois. Se a Ana quiser começar, e Vitor. Menina, são tantas coisas, né? Assim, é um debate muito, muito interessante. O Vitor acabou conseguindo falar sobre a experiência específica de um processo que passou pelo Marieta e se tornou um curta. Eu ia falar sobre o Beberete, que é um curta que, inclusive, depois eu coloco aqui, tem no YouTube, ele já está com
sendo enviado para festivais, algumas coisas nesse sentido, e, assim, ele passou por essa experiência do Maré dentro de um outro projeto que tem no curso, que é o projeto interdisciplinar, em que os alunos, a partir do sexto semestre, eles são alunos das disciplinas de direção de fotografia, direção de arte, produção sonora e direção, que estão ali entre sexto e sétimo, e a gente faz um pitching, né, assim, no início do sexto semestre dessa turma. Os alunos enviam suas propostas de roteiro, seus roteiros já escritos, e aí a gente, no Maré, a gente organiza esse pitching, e a partir daí são selecionados cerca de 5 roteiros que vão ser realizados no projeto interdisciplinar. Então, deixa eu ver, acho que há cerca de 5 ou 6 anos, o curso gera aí pelo menos 5 curtas por ano a partir desse projeto. E assim, ano passado a gente fez uma rodada de discussão de roteiros dentro do Maré. A gente tinha justamente alguns que viraram TCC, que também é filme que já está em processo de finalização, e a gente passou por nós essa ideia, ou seja, antes de chegar ao projeto interdisciplinar, a ideia do Beberete, que é uma história simples assim para a produção, porque tem que ser, né, que a gente não tem muita verba para produção, em que 5 pessoas, alguns mais amigos, alguns desconhecidos, se encontram numa mesa de bar, numa noite que é um jogo do Brasil, e eles começam a discutir algumas coisas sobre a vida e algumas diferenças entre eles, entre os que se conhecem, mas tem ali um participante meio misterioso, com algumas falas mais filosóficas sobre o que seria o significado da vida e tal. E aí, no final das contas, tem aí, que eu não vou dar o spoiler, assim, a gente tem um ponto de virada sobre quem é essa figura, assim, que papel ele está cumprindo dentro daquela conversa de mesa de bar. Então, assim, esse curta, ele passa por esse processo de criação dentro do que a gente chama dessas rodadas de invenção, né? Na época a gente teve cerca de 6 ideias, as pessoas não precisam chegar com o roteiro pronto, diferente já do pitching específico do curso, mas assim, mandam uma sinopse longa, e aí a gente tem esse processo de uma discussão, e o Beberete foi isso, assim. Então, o aluno que escreveu, que foi o roteirista, que não foi quem dirigiu, né, porque dentro da lógica do interdisciplinar são papéis muito distintos, ele conseguiu, digamos assim, ele tinha uma ideia muito em aberto, e com o processo dessa discussão interna ele conseguiu organizar melhor o que exatamente ele queria, e como ele mesmo dá um depoimento, assim, de que é como se o grupo conseguisse clarear coisas que, para ele, já existiam, mas que não estavam claras para ele mesmo, sobre o processo de escrita dele, né? Ou seja, que é um tanto isso do que o Nancy vai falar, ou seja, tem uma partilha, mas tem uma preservação das singularidades, né, desses sujeitos envolvidos. Vitor, você quer falar mais sobre? Eu acho que só complementando, assim, e puxando um pouco para essa provocação, assim, eu vejo muito mais como uma metodologia do processo de trabalho, do processo de criação, tanto que alguns depoimentos que a gente tem de alguns ex-participantes, né, que a gente chama de marietes, né, pessoas que participaram e se envolveram ali nos grupos, meio que isso, você sempre volta para o grupo no momento de finalizar a ideia, antes de dar continuidade para outras etapas, né, de, enfim, pensar, passar por edital, etc., ou no início dessa ideia, desenvolver junto com o grupo, justamente com a metodologia de processo de criação, de fato, assim, né? E o que o André de Castro fala sobre o Sol Brega Salva, que foi o filme que eu trouxe, né, que é um curta, mas aí também, um ponto que eu queria falar também é que não são só curtas, né? A gente recebe curtas, séries, qualquer tipo. Agora está recebendo projeto de novela, né? Micronovelas, enfim. São diferentes perspectivas, né? Assim como no Maré também recebe, a gente pensa em vários formatos.
E eu vejo muito como uma metodologia do trabalho no momento assim, do processo de criação. Eu acho que ainda é um pouco cedo tentar entender o que de fato vai para o filme finalizado, porque tem poucos, a gente já tem alguns filmes que passaram pelos grupos que estão prontos, né, assim como no Maré também tem alguns TCCs e projetos interdisciplinar, mas eu acho que precisa uma outra etapa da pesquisa para a gente entender também com uma proposta estética, de repente, ou outro caminho, né? Mas eu acho que o que a gente percebe é uma metodologia de trabalho justamente no processo de entender esse momento que é o único do roteiro, que é pré-roteiro, na verdade, né? Que a gente está olhando ainda a estrutura antes de ir para o roteiro. O próprio Marieta tem um segmento de grupos que segue ali para acompanhar a construção do roteiro, né, o que não é o foco aqui dessa apresentação, mas nesse processo eu viria mais com uma metodologia de desenvolvimento, e pensar o desenvolvimento, essa provocação que você trouxe, onde termina o desenvolvimento, também é bem interessante, porque acho que isso é muito pessoal também, né, o momento que o autor ou a autora vai chegar e falar, não, a partir daqui eu vou começar a abrir cena, e já vai ser uma outra coisa no meu roteiro, e fechar essa ideia, né. Então, eu acho que os grupos facilitam nesse processo, como a Ana trouxe, do Beberê, clarear o que eu já sabia que estava, mas não sabia como clarear também, né? O que o Gabriel fala, achei bem interessante essa fala dele. Tem só uma coisa assim também que eu queria pontuar sobre o Marieta, assim, como observadora, é que eu fui para o Frapa do ano passado, não retrasado, né, de 2024, e foi muito interessante, assim, observar de longe, assim, que o Marieta foi criando um certo tipo de coletivo, que nos eventos, como o Festival de Roteiro, que se encontram, e aí, assim, é como se todo mundo muito diferente, porque, digamos que no Maré, a gente, em geral, está lidando ali com os alunos mesmo do curso de cinema, tem um público mais homogêneo nesse sentido. E o Marieta junta gente muito diferente, né? Porque ele é completamente aberto, quer dizer, para você mandar a história, não é necessário que você tenha determinado tipo de formação. Então, eu fiquei ali no Frapa observando ali como observadora daquele movimento, assim, daquele coletivo que se organizou pelo remoto e que aí tem aquele momento, e aí aquelas pessoas se encontram ali e elas se entendem, olha, estamos aqui, somos parte de algo, né? E aí eles têm, inclusive, assim, tem programação específica dentro do Frapa com relação ao Marieta, né? Uma coisa bem interessante. Obrigada, Ana. Leno. Obrigado, Esther, pela pergunta, pelo comentário. Eu acho que o título que o Thompson e o Maglione dão para esse livro que eles organizam com o roteiro do Guattari é muito ruim, porque, né, roteiro para um filme que falta já implica que, bom, né, não tem o filme, não fez. Inclusive abre margem para dizer, nossa, esse pensamento aí tão, né, maluco e diferente do Guattari, realmente nunca daria para fazer um filme disso. Eu acho que aí é uma armadilha muito grande, porque primeiro dá para ver pelo roteiro do Guattari que ele usa estratégias narrativas que, enfim, que o cinema dos anos 60 está fazendo, né? Então esses personagens são meio personagens múltiplos e coletivos, por mais que eles sejam nomeados, eles não têm uma psicologia própria, né? Eles são quase que tipos, assim, né? Que funcionam como uma espécie de clichês absolutos do que é o hacker, o que é a artista, né, enfim, o que é o ex-militante, a criança. Ao mesmo tempo são clichês que têm ali suas transformações, né, enfim. Mas, de todo modo, não é um filme que falta, né, um roteiro que muito citou trabalhos do Pablo, assim, né, um roteiro que ele tem a sua ideia estética plenamente realizada, né, enquanto roteiro. E nesse sentido é interessante porque, e na comparação que até agora eu tenho visto nas pesquisas que eu estou fazendo, com cineastas que são teóricos, são teóricas, que essa presença primeiro da narrativa, que se pega, por exemplo, filmes que a Laura Mulvey dirigiu, são documentários, filme-ensaio, né?
Então, a presença do conceito é uma presença verbal, dita, né, das personagens. Assim. A Laura Mulvey como personagem em seus próprios filmes também. Né? O caso do Preciado também, o documentário que ele faz, né? O Orlando, Minha Biografia Política, né? Ele faz ali um jogo que é uma autobiografia, onde ele fala quase nada dele mesmo, mas biografiza vários outros corpos trans, assim, né? Então, tem um pouco desse eu coletivo, assim, mas, de todo modo, é um documentário e é muito dito, muito falado. Né? E aqui, por mais que seja também um texto, né? Então, o Guattari, ele não usa a câmera, ele escreve, então ele usa meio que o mesmo meio de expressão que ele usa para os seus livros, é uma escrita bem diferente, assim, ele não cita conceito nenhum ao longo do roteiro, da narrativa, assim. Então, eu acho que realmente consegue funcionar como esse dispositivo mesmo, quase como uma experimentação estética, né? Já que eu estou propondo um paradigma estético, pensamento filosófico, científico e psicanalítico, né? Então, como fazer, então, realmente um texto estético, né? Que consiga, não sei se traduzir, mas andar junto, andar ao lado do que ele está escrevendo em termos de teoria, né? De proposição psicanalítica. Assim. Mas obrigado pelo comentário. Obrigada, Lennon. Daphne. Fiz várias anotações, assim, e acho que dá para desenvolver depois num outro texto, né? Alguns pontos, fiquei pensando, né? Fico pensando nos outros trabalhos também. E é algo que eu não revelo na apresentação, mas tem uma implicação minha, enquanto pesquisadora, muito forte nessa escolha do digital, né? Toda a minha formação de pesquisa e docência, ela se materializa de algum modo nessa série, especialmente na escolha de onde vai ser exibido, porque eu começo as minhas pesquisas na graduação pesquisando sobre um cineclube santamariense, né, e exibições itinerantes na periferia, então, em regiões periféricas. E aí todo esse embate, essas relações de poder entre os cineclubistas, os exibidores e o que as pessoas, o repertório das pessoas, a questão do gosto e do que elas devem gostar e do que elas devem assistir. Então eu trabalhei com essa ideia desse embate entre receptores, né, da periferia e o que os cineclubistas acham que eles devem assistir em relação ao cinema brasileiro. Depois eu parto no doutorado para o projeto Revelando os Brasis, né, que é aquele projeto de produção em pequenas cidades, que é onde eu estou trabalhando também. Pesquisei o Rio Grande do Sul, e depois a circulação em caminhões que circulavam pelas pequenas cidades exibindo as produções. E sempre me incomodou, sempre me pegou muito a questão de como que isso circula, como é que a gente faz para que as pessoas assistam, porque é essa exibição coletiva pontual num cineclube, na praça da cidade, e é isso, né? Então, eu fui para a ideia de estudar também esse cinema de bordas, da prof. Lira, por exemplo, também de pensar essas pequenas cidades. Depois eu fiz uma pesquisa mais extensa com idosos também, numa pequena cidade, e ali eu descubro, né, diferente das lógicas da capital também, que muitas vezes você vai para uma sala de cinema e vê idosos com cuidadores assistindo, enfim. Nessa nossa região, são pouquíssimas as cidades que têm cinema. Aqui em Santa Maria tem 2 lugares, mas nas outras cidades não existe, né, sala de cinema. E esses idosos que foram meus entrevistados, nós entrevistamos 300 idosos em Chapecó, me falavam que não assistiam filmes longos, não aguentavam, né, acessam muito o WhatsApp. A gente fez pesquisa de consumo aqui na região. A melhor estratégia de distribuição seria mandar o vídeo pelo WhatsApp. Isso seria o melhor. Mas eu preciso ter métricas para a FAPERGS, né? Vocês sabem. Então, eu preciso mandar os links para as pessoas assistirem. Eu não posso fazer essa distribuição pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp das cidades. Mas, para mim, em relação às minhas pesquisas.
Depois, eu escrevo um capítulo com a prof. Nilda Jacques, no último texto sobre livro sobre meios e audiências, analisando as pesquisas sobre recepção no Brasil e apontando as tendências também do que nós imaginamos que poderia ser estudado, que é olhar para esse contexto do cinema digital, né? Então, considerando tudo isso, eu penso, é assim que eu gostaria, que eu imagino que pode funcionar. Porque o que nós temos de objetivos nesses projetos, que são, como, por exemplo, o governança e multidimensionalidade, são várias áreas. É o pessoal da geografia, da história. Então, o que eu estou trabalhando é um objetivo que diz assim, narrativas audiovisuais socioeducativas, outro diz engajamento digital e outro diz coleta de acervo. Então, eu juntei esses três nessa série, né, mas muito por uma intenção minha e uma trajetória minha dentro do projeto, porque o projeto ele foi se moldando de acordo com a formação dos pesquisadores, o que cada pesquisador trabalhou e como poderia contribuir, né. Talvez em outro momento eu pudesse discutir isso um pouco mais, ou esse meu lugar insider, enfim, na elaboração. E quando você fala de expandir, talvez, essa audiência, é isso, assim, eu tenho um contexto em que eu preciso dar conta de um objetivo de engajamento digital da comunidade. Eu tenho um objetivo em que eu preciso ter um acervo. É isso o principal, porque eu tenho que apresentar relatórios para o fomento, para quem paga minha bolsa, para quem está financiando todo o projeto. Mas essa nova estrutura, e isso, eu digo para vocês, aconteceu há pouco tempo, de precisamos reeditar. Não está fazendo sentido a gente fazer essa construção que funciona em algo coletivo no YouTube. Eu preciso puxar esse gancho, né? Eu preciso diminuir esse texto, eu preciso reorganizar isso para que possa circular. Porque aí é uma intenção, realmente, de tentar fazer com que outras pessoas possam assistir, que não sejam necessariamente da nossa região. Porque talvez da nossa região, se nós colocarmos ali numa legenda, episódio 1, agudo, Laura Dikov, as pessoas consigam, agudo, é aqui perto, é uma cidadezinha, a Laura Dikov, eu sei quem é, porque é isso, as pessoas sabem quem são. Então, talvez só isso já faça com que as pessoas assistam, até porque quando a gente vê, tem muito compartilhamento. Então, muitas vezes é a própria Laura e amigos que estão enviando, né? Agora, as pessoas que não são, que não nos conhecem, talvez o que chamaria atenção seria esse gancho, mas já fiz várias anotações, acho que é uma discussão bem rica mesmo para a gente. Obrigada. Obrigada, Daphne. A gente está nos últimos minutos, e aí o Lennon queria fazer um comentário aqui, tanto para a Ana, o Vitor, quanto para a Daphne. Lennon. O Roberto, como eu falei já, né, então não sei se o Roberto quiser lançar primeiro, bom, vou fazer rapidinho, ainda para tempo o Roberto também fazer dele. Eu queria agradecer os trabalhos, né, Ana, Vitor, Daphne, sim, uma multiplicidade dos estudos de roteiro que a gente consegue perceber neles. Para Ana e para Vitor, eu queria perguntar um pouco na esteira do que a Esther falou, né, a respeito dos efeitos dessa criação em comum nas obras, mas também para pensar, assim, linhas de força nesse comum, né, pensando que o comum partilhado, ele, né, ao mesmo tempo que ele abre, né, não tem como abrir 100%, não é abertura total, então todo mundo escreve o que quiser, né, vão ter recorrências, pode ser uma recorrência de gênero de cinema, pode ser uma recorrência de modo de escrever, ou modo de falar sobre o seu próprio texto ali, né, de receber comentários ou críticas. Então eu queria entender quais são as recorrências que vocês veem que acontece ali, né. Eu fiquei pensando, tem algo que resiste à criação em coletivo? As pessoas que entram têm algumas resistências maiores a ser comentada, e no final já não tanto, sabe, fiquei pensando nisso, inclusive fiquei pensando assim, só pelo que a Ana comentou, daquele curta, né, da mesa de bar, então, porque é isso, é uma estrutura de mesa de bar, então várias pessoas estão falando, mas ao longo do curta, aparentemente, uma pessoa se destaca, né,
Então, de um coletivo de pessoas, uma pessoa se destaca enquanto personagem interessante para a trama, sabe? Fiquei pensando que sobrevivências dessa criação coletiva aparece e quais os regimes que acabam organizando, né, essa liberdade criativa. Assim. E para Daphne, acho que é mais um comentário do que uma questão, mas eu fiquei lembrando de todas as discussões em torno do filme do Claude Lanzmann, da Shoah, e todas as discussões que passam em torno de um cinema documental e filmes sobre testemunho, né? Testemunho, trauma histórico, né? Que mais temos de catástrofe do que de uma violência organizada, mas por mais que a catástrofe também seja uma violência bem organizada também, né? Mas eu fiquei deu para ver no que tu nos traz, né, que a narrativa traumática ela é completamente não linear e é preciso organizar ela para produzir. Isso é interessante, tu vê que há então uma diferença um abismo entre o que é uma narrativa do trauma e o que é uma narrativa da informação, né? Então, né, e que tipo de tradução e que às vezes até inclusive quantos filmes de tragédia a gente vai ver e que realmente é tudo contado bonitinho, e que tipo de corte, que tipo de modelação precisa ser feito desses relatos para eles conseguirem caber nessa uniformidade da informação, né? E o que sai daí, né? Então, enfim, achei uma discussão bem interessante. Massa, Leno. Eu vou aproveitar, então, antes da Ana responder, já fazer a pergunta do Roberto que ele escreveu aqui, Daphne. E falando assim, você mencionou que a montagem da introdução dos episódios da série vai se guiar para a exibição de um gancho que estimule a retenção do público. Como foram definidas essas situações de gancho? E como vocês identificam que a situação escolhida para o gancho era pertinente para a criação de interesse? Uma coisa bem da serialização, né, do processo. Eu passo a palavra porque a gente está nos últimos 4 minutos aqui. Vamos lá. Eu vou tentar ser bem rápida, assim, o Lennon puxa um negócio que dá para a gente ficar aqui muito tempo falando, né, por exemplo, essa questão das linhas de força, na verdade, assim, porque não tinha tempo suficiente, eu achei que seria interessante, nesse momento, tensionar mais essa perspectiva do Nancy, que, inclusive, seria assim, interessante para mim e para a pesquisa do Vitor atual, não só a questão do Marieta, e tem essa questão da criação em grupo da Cecília Almeida Salles, e tem, né, do lado aqui da esquizoanálise, que me parece que é o meu e o seu lado, essa questão das linhas de força. Então, assim, é algo que eu quero trazer também, assim, nesse processo dessa pesquisa e no texto dessa discussão, desse diálogo que eu tenho com o Vitor, é justamente trazer essa questão dessas linhas de força. E aí, assim, com relação aos grupos do Maré, eu tenho algumas anotações com relação a isso, a essas insistências e a essas resistências, né? Mas, assim, eu queria citar muito rapidamente, assim, que para mim sempre fica muito mais claro a questão das turmas de roteiro e a relação com o que está acontecendo no mundo. Então, assim, por exemplo, eu sempre consigo ver um certo perfil, algumas insistências nos roteiros que as turmas me trazem. Então, a turma que entrou em 2020, que é uma turma online, durante a pandemia, né, é uma turma que trouxe o tempo inteiro histórias de universos paralelos. E que é uma turma que resistiu muito em fazer roteiro de documentário. Todo mundo queria fazer ficção, porque em roteiro 2 eu também discuto roteiro de documentário. E eu dizia para eles assim, gente, ninguém vai querer fazer documentário. E eles diziam, professora, a realidade está um saco, a realidade não está dando, ninguém estava interessado. E aí a turma de 2021, que é a turma logo em seguida, é uma turma que várias vezes, assim, vários roteiros vêm com um personagem que é um homem mais velho, machista, extremamente homofóbico, e é um personagem liso, um personagem sem, assim, inclusive é uma construção até meio, digamos, pobre, assim, porque, assim, ele é muito mau, ele é muito vilão.
né? Então, assim, é bem impressionante o quanto os alunos trouxeram ali, né, assim, outras caras do nosso presidente daquela época, né? Então, isso aí, Lennon, que você traz é muito, muito instigante, assim, para a gente ir percebendo justamente essas insistências e as resistências, né? Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa. Só para fechar, acho que esse é um desdobramento natural assim, do nosso processo de pesquisa. E como a Ana citou, né, a gente, além de olhar para esses laboratórios, que fazem parte da nossa vivência prática também, né, eu também participo do Maré, a gente também olha para as nossas pesquisas, que são temas muito diferentes, mas que se aproximam justamente nesse lugar da criação, né? Eu pesquisando novela, e Ana pesquisando alguns filmes, e o processo de criação desses filmes, e a gente se encontra nesse lugar. Eu acho que o desdobramento natural, que a gente vai dar prosseguimento a partir de agora, também é olhar com mais atenção para buscar respostas e buscar essas inquietações também que já vêm aparecendo nas nossas pesquisas, né? Maravilha, Daphne. Lennon, sobre o teu comentário, então, acho que super pertinente falar de Shoah, né, e como você traz essa ideia da modelação e da organização e da fala traumática, nossa estrutura é completamente modelada, né, as planilhas, elas são muitos trechos. Então, é isso, o trabalho da Giana foi de vai e volta, e como eu conto isso, e como eu conto isso de uma maneira resumida, como eu conto isso de uma maneira de fácil compreensão para a rede social, né? Então, sem dúvida, vale uma discussão, sim, avançada sobre isso. E o Roberto comenta dos ganchos, né? Os ganchos, eles têm uma conexão direta com a imagem extra do fim, né, com o que nós temos, então a gente tenta encontrar na fala o que retorna, o que deixa um suspense, algo que fica suspenso, que você não se encerra ali, então, né, tem a da Laura, que é a primeira, ela diz, a última ligação do meu pai, ele disse, a água tá subindo, nunca chegou até aqui, e ela faz com a mão assim, e eu não escutei mais. E aí tu fica, o que aconteceu, né, com esses pais? No fim, a gente tem a imagem dela de um lado e os pais do outro lado do arroio, e o pai dizendo, tá tudo bem, mana, tá tudo bem, lá no final, né? Então, esse recurso muito de rede social, de tentar te prender com algum aspecto sensacionalista da ordem da sensação mesmo, o engasgo, o choro, né? É isso que a gente colocou de uma maneira muito direta, é isso, tentar pegar a pessoa pelo o que aconteceu, né? Tem uma outra que diz, a água começou a vir, e eu pensei, o que vai sobrar da minha casa? Nada. E ela faz, nada. E aí, corta e vai. Então, são essas escolhas muito de o que vai, de alguma maneira, tocar essa pessoa para que ela pense o que aconteceu com essa casa, o que aconteceu com esses pais, né? Ou como essa pessoa sobreviveu desse acidente, assim. Então, são essas decisões, assim, do digital que, às vezes, para uma experimentação mais criativa, enfim, não funcione, mas que a gente precisa se render a isso para ter uma maior audiência, né? Muito bom, Daphne, obrigada. Gente, a gente chegou no nosso tempo, eu queria agradecer demais a apresentação de vocês, assim, esse momento de troca, de partilha, aprendi muito aqui, anotei várias coisas, e eu tenho a impressão de que essa primeira mesa também lançou fios que vão ser retomados nas outras mesas, né, toda uma dimensão também do processo do ensino do roteiro, que ficou também ali perpassando, né, enfim, questões teóricas que vão ser retomadas em outras mesas. Então, agradecer demais e convidar vocês para depois a mesa de abertura, que vai ser transmitida no YouTube, né, se eu não me engano, é às 19 horas. Enfim, vamos deixar aqui depois a informação nos comentários, o link, para quem estiver ouvindo aqui pelo YouTube.
E é isso, dizer que a gente continua aqui essa semana, a gente é a primeira mesa, abertura mais tarde, e agradecer muito esse momento de partilha aqui com vocês. Esther, tudo vai ser transmitido ou só... Não, a Mari está aqui presente, pode até dizer, mas a segunda informação, as mesas virtuais, são essas mesas que são esses GTs virtuais, eles vão ser transmitidos pelo canal do YouTube. Então, a gente vai conseguir ver as outras mesas também, que são virtuais. A gente tem 3 mesas que são presenciais que serão transmitidas. Essa da abertura de hoje, que vai falar sobre roteiro de telenovela. Amanhã a gente vai ter uma mesa sobre a IA no roteiro, junto com o pessoal da Abra. E depois, na quarta-feira, a gente vai ter uma mesa sobre os manuais de roteiro, com o Doc Comparato, com a... Não fugi o nome dela agora, que é a Sônia Rodrigues, que tem um manual de séries, e também com o Sérgio Puccini, que é autor do livro do roteiro de documentário, né? E depois, na quinta-feira, a gente vai ter as mesas virtuais, todas concentradas. Essa mesa foi, acho que, a primeira que precisou encontrar esse lugar aqui, a gente deu início, virtualmente meio que fora desse momento da quinta-feira, mas a gente vai continuar nesses momentos, né, dessas mesas presenciais que vão online, mais os grupos de trabalho, que são esses momentos de apresentação na quinta-feira, que vão ser transmitidos também. O restante, que vai ser presencial, aí acho que não vai ter como transmitir. Certo. Mas tem uma boa programação para a gente acompanhar, acho que ele está bem equilibrado, assim, nesse hibridismo, assim, presencial e online. Tá bom? Gente, acho que é isso, então, agradeço demais, a gente se encontra por aqui nas próximas mesas. Valeu. Tchau, Obrigado. obrigada, abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau. Bom dia.